Continuação do livro Dois Irmãos, de Milton Ratum. Foi só depois do episódio da Mulher Prateada que Halim decidiu mandar Omar para São Paulo. Jacob já estava casado e, mais uma vez, não aceitaria um vintém dos pais. Talvez recusasse até uma dádiva da mão de Deus. Não revelou o nome da mulher e apenas um telegrama anunciou o casório. Zana mordeu os lábios. Para ela, um filho casado era um filho perdido ou sequestrado. Fingiu-se desinteressada do nome da nora e cercou ainda mais o caçula, que ela atraía para si mesmo como um imenso imã atrai limalhas. No aniversário de Zana, os vasos da sala amanheciam com flores e bilhetinhos amorosos do caçula. Flores e palavras que despertavam em Rania uma paixão nunca vivida. Por um momento, naquela única manhã do ano, Rania esquecia o farrista cheio de escárnio e via no gesto nobre do irmão o fantasma de um noivo sonhado. Ela o abraçava e o beijava, mas afagos em fantasmas são passageiros. E Omar reaparecia, de carne e osso, sorrindo cinicamente para a irmã. Sorria, fazia-lhe cócegas nos quadris, nas nádegas. Uma das mãos tateava-lhe em vão das pernas. Rania suava, se eriçava e se afastava do irmão, chispando para o quarto. Antes do jantar, quando os vizinhos já conversavam e bebiam na sala, ela reaparecia. Era a mais alinhada da noite, quase mais bela que a mãe, e os vizinhos a olhavam sem entender por que aquela mulher teimava em dormir sozinha numa cama estreita. Rania podia frequentar os arraiais, as festas juninas, os bailes carnavalescos, as festinhas no parque aquático do Atlético Rio Negro Club, mas evitava tudo isso. Nas poucas vezes que apareceu na festa dos Benemou, ficou arredia, bela e admirada, recebendo chuvas de confetes e serpentinas de rapazes imberbes e homens grisalhos. Muito mocinha, Rania se retraiu, emburrou a cara. Domingas, que a viu nascer e crescer, lembrava-se da tarde em que a mãe e filha se estranharam. Os buquês de flores com mensagens para Rania murcharam na sala até exalar um cheiro de luto. Minha mãe não soube o que aconteceu, e eu só viria a saber alguma coisa anos depois, num encontro inesperado e memorável. Era uma menina alegre e apresentada, contou Domingas, mas desde aquele dia Rania só tocou em dois homens, os gêmeos. Não foi mais aos salões dançantes da cidade, parou de passear pelas praças onde encontrava veteranos do ginásio amazonense, para ir às matinês de Odon, do Guarani, do Politeama, aderiu à reclusão, à solidão noturna do quarto fechado. Ninguém soube o que fazia entre quatro paredes. Rania foi esse ser enclausurado, e ai de quem a molestasse depois das 8, quando ela resguardava do mundo. Saía do quarto na noite do aniversário da mãe e nas ceias natalinas. Abandonou a universidade no primeiro semestre e pediu ao pai para trabalhar na loja. Halim consentiu. O que ele esperava de Omar veio de Rania, e de expectativa invertida nasceu uma águia nos negócios. Em pouco tempo, Rania começou a vender, comprar e trocar mercadorias. Conheceu os regatões mais poderosos e, sem sair de Manaus, sem mesmo sair da Rua dos Barés, soube quem vendia roupa aos povoados mais distantes. Fez um acordo com esses regatões que no início a desprezaram. Depois, acreditaram e fingiram acreditar que Halim se escondia por trás da negociante astuta. Não era raro vê-la exibir para os fregueses o sorriso quase instantâneo de uma falsa simpatia.
Sabia atraí-los, lançando-lhes um olhar lânguido, demorado e cativante, que contrastava com os gestos rápidos e prestativos da vendedora exímia. Uma fotografia de Jacob com 6 palavras no verso aguçava-lhe a compulsão de missivista. No entanto, não respondia às cartas de galanteio enviadas por médicos e advogados, cartas que Zana lia com voz eterna e algumas esperanças. Rania rasgava todas elas e jogava o papel picado no fogareiro. É assim que tratas os teus parentes? Dizia a mãe. Fumaça, todos viram fumaça, ela respondia, sorrindo, mordendo os beiços. Às escondidas, a mãe convidava algum pretendente para o jantar de seu aniversário. E fez assim a cada ano, porque vi muitos homens solteiros entrarem na casa com 2 buquês, um para a mãe, outro para a filha. Na manhã seguinte, as folhas do quintal estavam salpicadas de pétalas. Rania picava as cartas e despetelava as flores com naturalidade. E quando o fazia diante de Zana, até mesmo com deleite. De nada adiantavam as advertências da mãe. Vais ficar uma solteirona, filha. É triste ver uma moça envelhecer assim. A velhice ainda estava longe, e a amargura, se existia. Rania sabia se esconder. Escondia muitas coisas, seus pensamentos, suas ideias, seu humor e mesmo uma boa parte do corpo que eu nunca deixei de admirar. No entanto, era uma virtuose nas questões mais prosaicas, e nisso ela me ajudava. Dá pena pensar que ela só usava aquelas mãos morenas de dedos longos e perfeitos para tocar uma lâmpada, consertar uma torneira ou desentupir um ralo, ou para fazer contas e contar dinheiro. Talvez por isso a loja tenha se mantido aberta por tanto tempo, mesmo em época de movimento escasso, quando ela saía com uma caixa de bugigangas para garantir o sustento da casa e da família. Fazia tudo isso durante o dia. Depois do jantar, intocava-se no quarto, onde a noite a esperava. Vá saber o que acontecia durante esses encontros misteriosos. É provável que nem à noite percebesse seus gestos e pensamentos. Mas a festa de aniversário da Zana era para Rania um parênteses em seu confinamento noturno. Era a noite em que deixava esperançosos um dos pretendentes, que não retornaria à casa do aniversário do próximo ano. Iludia a todos, um por um, a cada noite festiva em que a mãe envelhecia. Eu sentia o cheiro de Rania antes de escutar seus passos no corredor do andar de cima. Deixava-se admirar no alto da escada, depois, com movimentos meticulosos, descia, e aos poucos iam surgindo as pernas bem torneadas, os braços roliços e nus, o cabelo ondulado cobrindo-lhe os ombros, o decote do vestido que ampliava sua respiração. Víamos o corpo moreno e quase tão alto quanto o dos gêmeos, o rosto maquiado e os lábios pintados na única noite do ano, e os olhos de incompreensão ou aturdimento. Pareciam perguntar por que diabos ela ingressava naquela sala cheia de gente. Rania causava arrepios no meu corpo quase adolescente. Eu tinha gana de beijar e morder aqueles braços. Esperava com ânsia o abraço apertado, o único do ano. A espera era uma tortura. Eu ficava quieto, mas fogaréu me queimava por dentro. Então a sonsa se acercava de mim, me dava um acocho e eu sentia os peitos dela apertando meu nariz. Sentia o cheiro de jasmim e passava o resto da noite entorteando pelo odor. Quando ela se afastava, alisava meu queixo como se eu tivesse uma barbicha e me beijava os olhos como lábio cheio de saliva. E eu saía correndo para o meu quarto. Talib era tarado por ela. O viúvo se adiantava, era o primeiro a saudá-la com beijos, desabusados nas mãos, nos braços, no rosto. Zânia e Narda
enciumadas, iam correndo apertá-la de Rania, enquanto ela gritava para Halim: "Por Deus, eu trocaria minhas 2 filhas pela tua." Eu invejava o pretendente da noite quando Rania lhe estendia as mãos para receber o buquê. Depois ela se afastava com um ar estéril, enigmático, que encabulava o galanteador. Mas aceitava o convite para dançar, fingindo-se tímida e distante nos primeiros passos. Aos poucos, os braços morenos enlaçavam-lhe as costas. As mãos apertavam-lhe a cintura, e de olhos fechados, ela apoiava o queixo no ombro direito do dançarino. Nesse momento, Zana apagava as lâmpadas da sala e torcia para que da dança surgisse um namoro ou uma promessa de noivado. Surgia homem ressentido, que via a Rania interromper bruscamente a dança e atirar-se nos braços do caçula quando este entrava na sala. O pretendente, boquiaberto com a intimidade entre os irmãos, saía irritado. Alguns nem se despediam da aniversariante. Omar os chamavam de lesos, pamonhas impertigados, escravos da aparência e ecos da alma. É que nenhum tinha o olhar do caçula, um olhar de volúpia, devorador. Talvez Rania quisesse pegar um daqueles pamonhas e dizer-lhe: "Observa o meu irmão Omar, agora olha bem para a fotografia do meu querido Jacob, mistura os 2 e da mistura sairá o meu noivo." Ela nunca encontrou essa mistura. Contentou-se em idolatrar os gêmeos, sabendo que os laços sanguíneos não anulavam o que neles haviam de irreconciliável. Mesmo assim, a admiração de Rania por ambos foi por muito tempo visceral e quase simétrica. Ela conversava com a imagem de Jacob, beijava-lhe o rosto no papel fosco, soprava-lhe uma sequência de murmúrios, palavras que punha numa carta. Ano após ano, eu ouvi Zana dizer para a filha no dia seguinte à festa de aniversário: "Perdeste um rapagão, querida. Estás jogando a sorte pela janela." Rania reagia com raiva. "A senhora sabe, não era esse o que eu queria. Nunca me senti atraída por nenhum desses idiotas que passam por aqui." O que para a mãe era um golpe de sorte, para ela não passava de um prazer que durava 3 músicas ou 15 minutos. Ao contrário de Zana, ela conseguia disfarçar o ciúme que sentia do caçula, e ambas faziam tudo para reinar nas noites de festa, quando ele parecia em casa com uma nova namorada. Mas na noite do episódio da mulher prateada, elas não reinaram sozinhas. Havia rumores de que o caçula andava cortejando uma mulher mais velha do que ele. Foi Zahia Talib quem deu a notícia na noite do aniversário de Zana. As 2 irmãs e o pai chegaram cedo em casa. Talib trouxera um tambor e o darbuk e disse que ia tocar para as filhas dançarem no meio da festa. Zana agradeceu e parou de sorrir quando ouviu a voz de Zahia. Parece que Omar encontrou uma mulher em tanto. Dizem que eles passaram a noite toda dançando no Acapulco. Uma mulher em tanto? No Acapulco. Poxa, Zahia, como tu menosprezas o meu caçula, logo Omar, que sempre te olhou com admiração. A notícia de Zahia deixou Zana impaciente. A cada convidado que chegava, ela mostrava as flores mais viçosas e o bilhete de amor escrito pelo filho. Ela sabia que cedo ou tarde Omar chegaria acompanhando de uma mulher. Chegou às 10, antes da dança das irmãs Talib. Abriu os braços dizendo em árabe: "Feliz aniversário, rainha." Era uma frase decorada, mas pronunciada com esmero. Beijou-a com ardor, e nesse momento Zana lagrimou, em parte por emoção, em parte porque o caçula, depois do beijo, apresentava-lhe a namorada. Dessa vez, ela não quis disfarçar. Encarou com um sorriso dócil e um olhar de desprezo a mulher que jamais seria a esposa de seu filho, a rival derrotada de antemão. No fundo, Zana não dava muita trela às mulheres que o caçula levava para casa. Ele não escolhia,
não se empolgava com a cor dos olhos ou cabelos. Namorava as anônimas, mulheres que ninguém da família ou da vizinhança podia dizer: é filha, neta, sobrinha de fulano ou beltrano. Galanteava as desconhecidas que não frequentavam os salões de beleza famosos, muito menos o Salão Verde de Del Club. Namorava moças que nunca tinham saído de Manaus, nunca viajariam ao Rio de Janeiro. No entanto, as mulheres anônimas do caçula surpreendiam, e ele cultivava essas surpresas, deleitava-se com a reação dos outros. Halim torcia para que uma dessas mulheres levasse o filho para bem longe da casa, ou que uma das filhas de Talib, sobretudo, Zahia, a mais formosa, sensual e perspicaz, laçasse o caçula. Mas ele intuía que Zana era mais forte, mais audaciosa, mais poderosa. O ciúme, o medo, a inveja e a compaixão que causavam as mulheres de Omar. A peruana de Iquitos, miudinha e graciosa, que cantou a noite toda em espanhol, fazendo beicinhos para Halim, até que Zana falou para todo mundo ouvir: filho, a tua mocinha está procurando emprego? Todas foram vítimas de Zana. Todas, menos duas. A que eu conheci e vi de perto surge agora diante de mim, como se aquela noite distante se intrometesse naquela noite do presente. As outras, assanhadas e oferecidas, não foram páreos para Zana, nem de longe ameaçavam o amor da mãe. Nem chegaram a duelar, não foi preciso. Além disso, não tinham nome, quer dizer, o caçula só as chamavam de queridinha ou princesa, para deleite da rainha-mãe, jamais destronada. Mas a mulher daquela noite tinha um nome: Dália. E assim foi apresentada a todos, um por um. O nome era pouco para ela. Omar revelou-lhe o sobrenome, mas eu esqueci. O resto, ou seja, todo o encanto dessa Dália, veio dela própria. Que belo duelo entre Zana e a pretensiosa nora. Um duelo silencioso que poucos perceberam, tamanha era a força de dissimulação dos risinhos e salamaleques. Mas a força de Dália começava no corpo e crescia no vestido todo vermelho, mais rebelde, sensual e sanguíneo que o da semente do Guaraná. Ela atraiu mais olhares do que Rania. Atraiu e permaneceu quieta, misteriosa, ao sabor da nossa imaginação. Aos poucos, os olhares desviavam do vestido para o rosto, que sorria sem esforço. Omar e Dália se aconchegaram num canto da sala, e nesse momento, Zana foi até lá falar com ela. Omar se afastou, deixando-as a sós. Não se sabe que conversaram, mas cada uma tateava o território da outra, ambas cheias de gestos e disfarces, e muito nervosas, atrizes em noite de estreia. As palavras de Dália prevaleceram em tom timbre, e eram sons cativantes, levemente cantados, sem falseio. Zana sentiu-se ameaçada e procurou outro canto. Foi a sua primeira derrota, ainda parcial, antes da meia-noite. No fim da sobremesa, Rania recolheu-se, porque até o seu pretendente ficou aturdido com a presença de Dália. Aquela não era a noite de Rania. Saiu sem dar boa noite e, ao atravessar lentamente a sala a caminho da escada, ainda tentou fisgar algum galanteio, mas dessa vez sua beleza foi ignorada. Foi então que a noitada começou. As luzes da sala se apagaram. Do alpendre, um piscar de luz revelava silhuetas sentadas. Sons de alaúde e de batucadas encheram a sala, a casa e, para os meus ouvidos, encheram o mundo. Então as duas moças, Talib, surgiram na penumbra. Seus braços ondulavam, depois os quadris e o ventre, ritmados,
pela música que parecia multiplicar os movimentos dos corpos da dançarina. Faziam gestos semelhantes, ensaiados, talvez previsíveis, uma sensualidade pesada, artifícios das irmãs dançarinas. Estavam repetindo os passos e os volteios, estavam sideradas pela música e já enrijeciam bruscamente o corpo numa pausa inesperada do batuque, quando surgiu da escuridão um vulto claro e alto que se acercou do centro da sala com passos e requebros e rodopios simétricos. E logo vimos um delgado corpo feminino, descalço, dançando como uma deusa, jogando o rosto e os ombros para trás, curvada feito um arco, e agora a música era ritmada por palmas e estalidos de sapatos no assoalho. O ambiente já estava abafado, quente, quase sufocante, quando o foco de uma lanterna aclarou o rosto da dançarina. Então vimos o sorriso, os lábios carnudos e sem batom, os olhos voltados para o canto da sala, onde Omar, extasiado, empunhava a lanterna. E quanta magia havia na luz lambeando aquela dália, e luz que vinha da mão trêmula de Omar. Só ela atraía os olhares, e assim dançou por um bom momento, o corpo prateado enlouquecido pelo ritmo dos tambores, das palmas e do alaúde, e nós, aturdidos com os giros sensuais daquele corpo que nos desviou da noite. Nós invejamos o caçula, o gêmeo disputado. Mas Omar cometia o erro de trair a mulher que nunca o havia traído. Zana se remexeu na cadeira ao ver o filho aproximar-se de Dália. O foco de luz da lanterna crescendo no rosto da dançarina, até que ele, exibicionista e enamorado, beijou teatralmente a amante no meio da sala e depois pediu aplausos para ela. Todos bateram palmas ao som de um batuque tocado pelo viúvo Talib. Só Zana ficou alheia a tanta homenagem. Não quis que cantassem a parabéns. Desprezou o bolo que ela e Domingas tinham preparado. E depois acesas as velhinhas com que Halim desenhara o nome da esposa. O nome de Zana permaneceu aceso sobre o bolo confeitado, e a imagem das chamas daquelas velas vermelhas ainda se acende com força na minha memória. Halim estendeu e subiu para o quarto. Minha mãe me fez um sinal, que eu a acompanhasse, mas disfarcei. Fiquei por ali. Então ela desapareceu nos fundos da casa, os vizinhos se despediram. Talib foi o último a sair com seu tambor. Não havia mais música. Omar e Dália se arrastavam na sala, grudados, enquanto Zana, sentada na cadeira de balanço, o leque na mão imóvel, acompanhava a dança silenciosa dos dois. Nunca, nas noites festivas, ele havia dançado tanto tempo de rosto e corpo colados com uma mulher. Era uma afronta à mãe, a grande traição do caçula. Zana esperou os corpos cambalearem de cansaço, esperou o momento propício ao desfecho que não tardaria. Largou o leque, levantou-se, acendeu todas as lâmpadas e com a voz meiga pediu que a dançarina lhe desse uma mãozinha, ajudasse a limpar a mesa. Omar aprovou essa intimidade. Deitou-se na rede vermelha, não longe de mim. Pensou que não me viu. Ele só tinha olhos para a mulher prateada. As duas começaram a tirar copos e pratos da mesa, iam da sala para a cozinha. Às vezes falavam andando, e numa dessas idas e vindas, Zana segurou com força o braço da outra e cochichou. Dália entrou no banheiro. Reapareceu com um vestido vermelho. Segurava uma sacola onde guardava traje prateado. Só de relance pude ver seu rosto. E não era o mesmo da mulher que entrara na casa, nem o da dançarina que magnetizara tantos olhares. Era o rosto de uma mulher humilhada. Ela parou na sala e, antes mesmo de ir embora, disse em voz alta: "Vamos ver, vamos ver." Omar, sonolento,
Se ergueu da rede e ainda ouviu a porta da entrada bater com força. Correu para a calçada e desapareceu na noite, atrás da mulher. Nós soubemos que Dália era uma das mulheres prateadas, que se exibiam aos domingos na maloca dos bares. Eram dançarinas amazonenses, mas se diziam cariocas, acreditando que essa mentira lhe daria maior audiência. Então Zana fez de tudo para convencer o filho, doutor, a hospedar o filho farrista. Ele quer se enganchar com uma sirigaita da maloca, uma dançarina que se exibiu na noite do meu aniversário. Se ele não passar um tempo em São Paulo, vai abandonar tudo, os estudos, a casa, a família, escreveu ao engenheiro. Jacob negou o abrigo ao irmão. Escreveu à mãe que podia alugar um quarto numa pensão para Omar e matriculá-lo num colégio particular. Podia enviar notícias sobre a vida dele em São Paulo, mas não ia permitir que o irmão dormisse sob o seu teto. Que ele encontre o caminho dele, mas longe de mim, muito longe da minha seara. Quando Omar soube do plano, passou vários dias sem aparecer em casa. Dormia e comia fora, e mandou um bilhete desaforado xingando o irmão de fresco, pulha e falso. Tentou em vão marcar um encontro com Dália e a mãe. Zana descobriu o teto da dançarina, uma casa derruída na Vila Santurino, onde, indo para o norte, Manaus terminava. Era a última casinha da vila, situada num pequeno descampado cheio de carcaças da carroça e aros de bicicleta enferrujados. As flores vermelhas dos jambeiros cobriam um caminho de terra que ligava a rua à vila. Dália morava com 2 tias, uma costureira, a outra doceira, e as 3 viviam à beira da penúria. Dava dó ver o estado da casa, uma promessa de cortiço, com os tabiques empenados, multiplicando quartinhos e saletas. Eu as visitei e mando de Zana. Quando à luz do dia, sem a maquiagem e a fantasia prateada, Dália era bela. Estava de short e camiseta, sentada no chão, um monte de carretéis coloridos entre as coxas morenas. Quando me viu, ficou séria. Espetou a agulha na manga da camiseta puída e saiu da saleta. Ainda cheguei a ver de perto os seios que o tecido esgarçado não escondia. Minha missão era infame, mas a ida do caçula a São Paulo, sua ausência mesmo temporária, me seria vantajosa, traria um pouco de paz. Ofereci às tias de Dália o dinheiro enviado por Zana. Relutaram, mas encomendas de doces e vestidos rareavam aquela época. A outra extremidade do Brasil crescia vertiginosamente, como Jacob queria. No marasmo de Manaus, dinheiro dado era maná enviado dos céus. As tias aceitaram a oferta e talvez tenham trocado as telhas quebradas e os caibros podres da cobertura. Assim, aliviei-lhes o inverno chuvoso, acalmei o coração de uma mãe e ainda colhi uns nobres de gorjeta. Dália sumiu da maloca dos bares, da casa da Vila Santunino, da cidade. Só não soubemos se sumiu deste mundo, e isso nem Omar soube. Ou, se soube, nada disse quando reapareceu numa tarde de chuva. Estava descalço, sem camisa, a calça encharcada. O espantalho fugido do dilúvio e bêbado, a ponto de esbarrar nos 2 vasos de porcelana e no consele antes de cair na rede vermelha. Zana não arredou o pé. Domingas e Rânia, aflitas, quiseram socorrê-lo, mas foram detidas por um olhar severo. Ele dormiu no sereno, acordou tossindo, amolengado, incapaz de dar um passo. Já estava com febre quando ouviu a mãe dizer: tudo isso por causa de uma dançarina vulgar. Aquela serpente ia te levar para o inferno, querido. Teu irmão vai te ajudar em São Paulo. Meu irmão?
gritou ele, exasperado. Halim se aproximou do filho. Vais estudar em São Paulo. Vais ter que dar duro, que nem o teu irmão. Calma, Halim. O nosso menino está queimando de febre, disse Zana, abraçando o filho. Ele precisa de repouso. Depois viaja. Passa uns meses em São Paulo e volta. Omar cravou os olhos avermelhados no rosto do pai. Tentou ficar de pé, mas Halim o empurrou com força e deu as costas para o filho. Os dois não se falaram mais até o dia do embarque. Zana, arrependida, ainda quis adiar a viagem do filho. Parecia enlutada. Rezava para que tudo desse certo com Omar. A separação tinha o travo da morte. Ele viajou dando coices no ar, rebelde, enraivecido. Foram 6 meses de quietude na casa, de alívios para Halim. Os livros do caçula, romances e poemas que ele lia na rede, caíram nas minhas mãos. Os livros, os cadernos, as canetas, tudo, menos o quarto, que era só dele, só para ele. No quarto bagunçado, o colchão velho e o lençol foram trocados. Mas antes de viajar, o caçula pedira a Domingas que deixasse os objetos nas prateleiras da estante. Ela cobriu com um lençol a coleção de cinzeiros, copos, garrafas cheias de areia, calcinhas, sutiãs, sementes vermelhas, tocos de batom e baganas manchadas. Domingas, ao vasculhar o guarda-roupa, descobriu um remo indígena, lustrado e escuro. Na pá do remo, nomes femininos gravados à ponta de faca. Domingas alisava a pá escura, pronunciava um e outro nome e se sentava na cama do caçula, meio aérea, não sei se saudosa. Agora ela podia entrar no quarto dele, conviver com as coisas que ele deixara, abrir a janela e se deparar com o horizonte que ele avistava no fim de cada tarde, antes de sair para os balneários noturnos. Ela rastreava todos os móveis do quarto, não parava de encontrar objetos, fotografias, brinquedos, a velha farda de guerra do galinheiro dos vândalos. Era diferente do quarto de Jacob, vazio, sem marcas ou entulho. Abrigo de um corpo, nada mais. Não sei qual dos dois minha mãe preferia limpar. O fato é que todos os dias, de bom ou mau humor, ela entrava em cada quarto e se demorava antes de começar a limpeza. E se o remo e as tralhas do caçula lhe exaltavam o ânimo, o despojamento do espaço de Jacob lhe esfriava a cabeça. Talvez minha mãe gostasse desse contraste. Zana me deu a farda do filho, ficou frouxa no meu corpo e provocou risadas. Engoli as risadas e devolvi a roupa antes de ser engolido pelos olhos de Zana, incapaz de ver a farda em outro corpo. E graças a Halim, ingressei no galinheiro dos vândalos. No liceu havia vestígios do caçula, ex-namoradas, histórias de algazarras, de cenas heróicas, duelos, desafios. Nas paredes do banheiro havia inscrições de sua autoria. Por onde passava, deixava um gesto ousado, de valentia ou um epigrama qualquer. Palavras de humor e ironia. Eu cheguei a terminar o curso que ele havia abandonado no último ano. Na verdade, o caçula não terminou nada, jamais frequentaria uma faculdade, desprezava um diploma universitário, ignorava tudo que não lhe desse um prazer intenso, fortíssimo, de caçador de aventuras sem fim. Halim e Zana pensavam que o filho doutor ia corrigi-lo, que cedo ou tarde a vida dura em São Paulo podia domá-lo. Passaram meses acreditando nas cartas de Omar, que ia bem, que no início entrara a frio, mas já estava estudando. Madrugava para ir ao colégio, jantava na pensão da rua Tamandaré, quase não saía do quarto. Era um outro caçula. Compenetrado, não gazeava, apenas sentia-se meio deslocado entre os alunos, porque já era um marmanjo. No último sábado de agosto, a empregada de Jacob fez uma visita à pensão de Omar
para entregar-lhe roupa e doces enviados por Zana. 2 casacos, um pullover e uma calça de veludo para que um peludinho não sofresse com a garoa e o frio. Uma lata cheia de doces árabes. Assim ele se lembraria da mãe dele. Omar agradeceu com um bilhete. Muito obrigado, mano. Desde que cheguei a São Paulo é a primeira vez que como com prazer. É só minha mãe me daria tanto prazer. Jacob permaneceu mudo quando a empregada lhe disse que Omar, sentado na cama, devorou os doces. Esse outro Omar exigiu durante alguns meses, no feriado de 15 de novembro, antes de viajar com a esposa para Santos, Jacob decidiu ir ao bairro de Liberdade, onde morava Omar. Anos depois, Jacob disse ao pai que não quis falar com o irmão, requer vê-lo. Tinha passado em frente à pensão para observar aquela casa triste e ocupada por estudantes de outras cidades e regiões. Pensou nas noites solitárias dos primeiros meses em que ele, Jacob, havia morado em São Paulo. Aos sábados caminhava até a ladeira Porto Geral e a rua 25 de Março. Entrava nos armarinhos e nas lojas de tecido. Ouvia a conversa dos imigrantes árabes e armênios e ria sozinho. Ou se amargurava ao lembrar da infância no bairro portuário de Manaus, onde escutara aqueles sons. Depois, no Empório Damasco, passava um bom tempo sentindo o cheiro forte dos temperos, devorando com os olhos as iguarias que não podia comprar. Pensou nos restaurantes e clubes que não podia frequentar, nas vitrines das lojas que admirava no caminho entre a Pensão Veneza e a Escola Politécnica. Pensou no tédio dos domingos e feriados numa cidade sem amigos e parentes. A solidão extrema domaria um selvagem como Omar. Jacob acreditava que o sofrimento, a labuta, o transtorno do dia a dia e o desespero da solidão seriam decisivos para a educação de Omar. Ele não ia ajudá-lo. Acreditava que o desamparo engrandece a pessoa, mas tinha curiosidade de saber alguma coisa da vida do irmão. Como ele vivia, como se comportava no colégio, como podia viver longe de Manaus, onde conhecia cada rua e era saudado e festejado nos clubes granfinos e nos lupanares, onde as quitudes caseiros e o colo e os afagos das mulheres das casas estimulavam ainda mais a insolência dele. Em Manaus, Omar nunca seria um anônimo, e para Jacob o anonimato era um desafio. Uma semana depois do feriado, decidiu passar no colégio em que o irmão estudava. Conversou com os professores e alunos. Ele era estranho, disseram-lhe. Um rapaz impulsivo, ousado, gostava de vencer obstáculos. Omar assistia às aulas com assiduidade, frequentava os laboratórios, só era um pouco estabanado nas aulas de educação física. Estava indo bem. Por que deixara de frequentar o colégio? Adoecera? Jacob arregalou os olhos. Desde quando não assistia às aulas? Depois do feriado, não tinha comparecido a uma única aula. Foi à pensão da rua Tamandaré e soube que o irmão abandonara o quarto sem nenhuma explicação, sem nem mesmo pagá-lo. Entrou no quartinho de Omar e viu uma maleta vazia no chão, a roupa pendurada em cruzetas improvisadas, o mapa dos Estados Unidos sobre a escrivaninha. Nenhum bilhete, nenhuma palavra, sinal algum. Jacob pensou num acidente, numa tragédia. Procurou o irmão nos hospitais, delegacias, necrotérios de São Paulo. A esposa o aconselhou. Nada de mencionar o desaparecimento dele aos seus pais. Ele vai voltar. Se não voltar, não é culpa sua. Pensaram que ele podia reaparecer a qualquer momento. Não custava nada esperar 1 ou 2 semanas. Caixas de doce continuaram a chegar de Manaus. Em dezembro, eles receberam o primeiro cartão postal. Na vida de Omar aconteciam lances incríveis, ou ele os deixava acontecer, como quem recebe uma mão cheia em lance de aventura. E não há seres assim?
Pessoas que nem carecem buscar o lado fantasioso da vida, apenas se deixam conduzir pelo acaso, pelo inusitado que assoma nas ventas. Jacob só revelou a verdade sobre o irmão quando visitou pela primeira vez a família desde que partira para São Paulo. Quando soube que ele ia chegar, senti uma coisa estranha, fiquei agitado. A imagem que fazia dele era de ser perfeito, ou de alguém que buscava a perfeição. Pensei nisso. Se for ele o meu pai, então sou filho de um homem quase perfeito. A sabedoria dele não me intimidava, nunca tinha sido uma ameaça para mim. Eu o considerava um homem tenaz, respeitado em casa a ponto de ser elogiado pelo pai, que não sabia até onde o filho queria chegar. Certa vez, Halim me disse que Jacob era capaz de esconder tudo, um homem que não se deixa expor, revestido de uma armadura sólida, de um filho assim, disse o pai, pode-se esperar tudo. Omar, ao contrário, se expunha até às entranhas, e esse excesso era a maior arma de Zana. Eu tentava descobrir qual dos dois tinha atraído minha mãe. Percebia que Domingas ficava nervosa quando Omar me chamava com voz insolente e me mandava entregar um bilhete nos confins da cidade. Ele se aproveitava da proteção de Zana até para engrossar a voz, mas quando Halim estava por perto, ele se acovardava. E era um alívio para minha mãe. Agora, com a visita de Jacob, ela não saía de perto de mim. Quando Jacob me viu no quintal, de mãos dadas com Domingas, ficou sem jeito. Não sabia quem abraçar primeiro. Minha alegria foi tão grande quanto a surpresa. Ele abraçou minha mãe e senti a mão dela, suada, trêmula, apertando meus dedos, e tinha uma vaga lembrança da voz dele, pois costumava entrar no quarto de minha mãe e falar um pouco. Dizia palavras que eu não entendia. O que me lembro muito bem é da pergunta que Domingas lhe fez quando soube que ele ia morar em São Paulo. Vais levar aquela moça contigo? Perguntou várias vezes minha mãe. Ele não respondeu. Saiu do quarto sem dizer nada. Anos depois, minha mãe me revelou quem era a moça e me contou que Omar tinha cortado o rosto do irmão por causa dela. Agora eu conhecia a voz que havia escutado aos 4 ou 5 anos de idade. Disse que trouxera livros para mim. Ele não parecia um estranho, mas alguém que não conseguia ser espontâneo na casa onde nascera. Zana lhe perguntou por que a esposa não tinha vindo a Manaus, e ele apenas olhou para a mãe, altaneiro, sabendo que podia irritá-la com o silêncio. Quer dizer que não vou conhecer minha nora? Insistiu a mãe. Ela está com medo do calor ou pensa que somos bichos? O outro filho vai te dar uma nora em tanto, disse Jacob secamente, uma nora tão exemplar quanto ele. Zana preferiu não responder. Na véspera da chegada de Jacob, ela havia sonhado que os gêmeos conversavam serenamente no quarto dela, mas de repente viu o jovem Jacob no cais, de costas para um navio branco, sorrindo friamente para ela. Sorriu e cravou os olhos na mãe até desaparecer. Durante o café da manhã, ela contou o sonho a Halim. Estava tensa, atrapalhada, e ele, acariciando-lhe as mãos, disse com uma voz irônica: Por Deus, Ana, se eu tivesse um lugarzinho no teu sonho, seria enxotado os dois do nosso sonho e armado a rede. Ainda assim, seria um sonho, disse ela, amargurada. O que eu posso fazer? Nossos filhos não se entendem. O que podes fazer? Dá um pouco de atenção a outro filho. Faz anos que não vemos Jacob. Olha o que ele conseguiu fazer sozinho em São Paulo. Tem a vida dele, a mulher dele. Ela temia o encontro dos filhos, uma explosão de insultos dentro de casa. Ficava de vigília durante a noite até a chegada do caçula. Depois Domingas ajudava a levá-lo até o quarto, de onde ele saía quando o irmão já estava fora de casa. Fizeram isso 3 noites seguidas, e assim evitaram que Jacob encontrasse o irmão na rede vermelha do alpendre.
A visita de Jacob, ainda que passageira, permitiu que eu o conhecesse um pouco. Algo do comportamento dele me escapava. Ele me deixou uma impressão ambígua de alguém duro, resoluto e altivo, mas ao mesmo tempo marcado por um esfregão que se assemelhava a uma forma de afeto. Essa atitude indecisa me deixava confuso, ou talvez eu mesmo oscilasse feito gangorra. Muita coisa de que diziam de Jacob não se ajustou ao que vi e senti. Em casa, diante da família, ele se alterava, ficava desconfiado. Mas perto de mim não vestia uma armadura sólida, como dissera Halim a respeito do filho. Durante o nosso passeio pela cidade, enquanto nos aproximávamos da zona portuária, ele parecia estranhar tudo. Estava ensopado de suor, irritado com a sujeira acumulada nas ruas. Aos poucos, tudo isso foi perdendo importância. Perto do Hotel Amazonas, ele parou diante da banquinha de tacacá da Dona Deusa. Tomou 2 cuias, sorvendo com calma o tucupi fumegante, mastigando lentamente o jambu apimentado, como se quisesse recuperar um prazer da infância. Depois, nós caminhamos pelo porto da escadaria, onde um canoeiro nos conduziu até o igarapé dos educandos. A vazante do Rio Negro formava praias e lameadas, onde havia pequenos motores encalhados e cascos de embarcações emborcados. Jacob começou a remar. Às vezes erguia o remo e acenava aos moradores da Palafitas. Ria ao ver os meninos correndo nos becos do bairro, nos campos de futebol improvisados, ou escalando o toldo de barcos abandonados. Eu brincava muito por aqui, disse ele. Vinha com a tua mãe, nós 2 passeávamos o domingo nessa margem, escondidos nos aningais. Parecia estar contente, não se irritava com o cheiro de lodo que empestava as praias do igarapé. Apontou uma palafita na margem esquerda, um pouco antes da ponte metálica. Encostamos a canoa e Jacob observou a casinha suspensa, subiu uma escada e me chamou. Era um barraco que fora pintado de azul, mas agora a fachada estava coberta de manchas cinzentas. No seu interior havia 2 mesinhas e tamboretes. Uma mulher que arrumava a mesa perguntou se íamos comer. Jacob respondeu com uma pergunta. Ela se lembrava dele? Não fazia ideia. Quem era? Eu e a mãe deste rapaz vínhamos comer jaraqui frito na sua casa. Depois a gente nadava no igarapé. Eu jogava futebol e empinava papagaio? Ela recuou. Observou dos pés à cabeça. Quis saber quanto tempo. Quanto tempo fazia? Sou filho do Halim. O da Rua dos Barés? Minha Nossa Senhora, aquele menino? Olha como cresceu! Espera um pouco. Ela trouxe uma fotografia em preto e branco. Jacob e minha mãe juntos, numa canoa, em frente à palafita, o bar da margem. Ele olhou a imagem, quieto e pensativo, e procurou com os olhos o lugar da margem em que algum dia fora feliz. Depois falou que morava muito longe, em São Paulo. Fazia anos que não visitava a cidade. A mulher quis puxar conversa, mas Jacob quase não falou. Sua alegria foi se apagando. O rosto ficou sério. Despediu-se com poucas palavras. A mulher lhe ofereceu a foto. Ele agradeceu. Talvez voltasse com Domingas ao bar da margem. Na canoa, remando para o pequeno porto. Ele me disse que nunca ia se esquecer do dia em que saiu de Manaus e foi para o Líbano. Tinha sido horrível. Fui obrigada a me separar de todos, de tudo. Não queria. A dor dele parecia mais forte que a emoção do reencontro com o mundo da infância. Ele me molhou o rosto com a água do rio e pediu que o canoeiro contornasse a cidade flutuante, onde já piscavam chamas de velas e de candeeiros. A floresta escurecia às nossas costas, e o clarão da cidade aumentava enquanto navegávamos na noite úmida. Eu via, em relances, o rosto sério de Jacob. E imaginei
o que teria lhe acontecido durante o tempo em que viveu numa aldeia no sul do Líbano. Talvez nada. Talvez nenhuma torpeza ou agressão tivesse sido tão violenta quanto a brusca separação de Jacob do seu mundo. Mas aqueles dias que passou em Manaus, eu notei que o humor dele oscilava muito. Seu entusiasmo para redescobrir certas pessoas, paisagens, cheiros e sabores era logo sufocado pela lembrança de sua ruptura. Hoje é menos difícil pensar nisso. Ainda o vejo saltar da canoa e se caminhar para a Rua dos Barés. Ouço a voz dele criticar o comércio anacrônico do pai e os amigos que rodeavam o tabuleiro de gamão. São pessoas que atrapalham o movimento da loja, uns urubus da carniça que ficam esperando o lanche da tarde. Assim vocês não vão muito longe. Rania concordava, mas Halim, apoiando os braços no balcão, perguntou: para que ir tão longe? E o prazer do jogo, da conversa? O comércio não se alimenta de prazeres fortuitos, disse Jacob, dirigindo-se à irmã. Halim me pediu que o acompanhasse à loja da Balma. Hoje à noite, o Issa e o Talib vão jogar bilhar. E eu não quero perder esse jogo fortuito. Eu me despedi dos dois irmãos e só fui ver Jacob no dia seguinte, véspera de sua partida para São Paulo. Ele desceu cedo, tomou café e começou a ler um livro de cálculo de grandes estruturas. Quando Rania lhe mostrou as fotografias emolduradas, fechou o livro e admirou suas próprias imagens. Rania emagrecera, tornara-se muito bonita, os olhos amendoados mais graúdos e pescoços alongados e o rosto, tal da mãe, quase sem rugas. Envelheceria assim, refratária aos homens, revelando depois de cada ano os vestígios de uma beleza que nunca deixou de me impressionar. Ela mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles, como naquela manhã em que Jacob a recebeu no colo. As pernas dela, morena e rijas, roçavam as do irmão. Ela acariciava-lhe o rosto com a ponta dos dedos, e Jacob, embevecido, ficava menos sisudo. Como ela se tornava sensual na presença de seu irmão. Com esse ou com outro, formava um par promissor. Nos 4 dias da visita, ela se empetecou como nunca, e parecia que toda a sua sensualidade, represada por muito tempo, jorrava de uma só vez sobre o irmão visitante. Rania, não a mãe, ganhou os melhores presentes dele, um colar de pérolas e um bracelete de prata, que ela nunca usou na sua frente. Ainda chovia muito quando a vi subir a escada, de mãos dadas com Jacob. Entraram no quarto dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha imaginação correu solta. Só desceram para comer. Almoçaram com os pais, Talib e suas 2 filhas. Jacob comportou-se de um modo quase formal. Tratava os vizinhos com humildade, era cordial sem fazer festa. Fumava com piteira e se mostrou infastigado quando Zana tornou a encher seu prato com lentilhas e fatias de pernil de carneiro. Tomaram café sob a seringueira do quintal e ele nada falou da engenharia e de suas façanhas. Nem era preciso. Tudo dava tão certo na vida dele que os atropelos e os purgatórios do dia a dia só pertenciam aos outros. E nós éramos os outros. Nós e o resto da humanidade. Foi então que aconteceu o inesperado. Talib, voz grossa e atroente, triscou no assunto. Não sente saudades do Líbano? Jacob ficou pálido e demorou a responder. Não respondeu, perguntou. Que Líbano? Halim tomou mais um gole de café, franziu a testa, olhou sério para o filho. Zana mordeu os lábios. Rania seguiu com os olhos até encontrar o japim vermelho que piava num galho de seringueira perto de mim. Por enquanto, só há um Líbano, respondeu Talib. Quer dizer, há muitos, e aqui dentro cabe um. Ele apontou para o coração. Zânia se levantou. Talib fez um gesto. Ela tornou a sentar, quieta. Narda não sabia onde pôr os olhos, e ninguém sabia o que dizer.
Não morei no Líbano, seu Talib. A voz começou mansa e monótona, mas prometia subir de tom. E subiu tanto que as palavras seguintes assustaram. Me mandaram para uma aldeia do sul, e o tempo que passei lá, esqueci. É isso mesmo, já esqueci quase tudo. A aldeia, as pessoas, o nome da aldeia e o nome dos parentes. Só não esqueci a língua. Talib, não vamos falar. Não pude esquecer outra coisa. Jacob intrometeu o pai, exaltado. Não pude esquecer. Ele repetiu, reticente, e se calou. Zana convidou os vizinhos a tomar licor na sala, mas Talib agradeceu. Disse que ia fazer a cesta. Sentia dor de cabeça. Ele e as filhas se despediram, e logo depois, os da família se encafuaram. Só Jacob permaneceu debaixo da seringueira. Ele e sua frase incompleta, a reticência, o ruído de sua vida. Jacob, encurralado, parecia mais humano, ou menos perfeito, mais inacabado. Percebi que estava nervoso, fumava com ânsia, os olhos fixos no chão. Eu não me aproximei dele, não tive coragem. Estava transfigurado, parecia trincar os dentes até a alma. À noite, ele quis conversar com Halim. Os dois saíram para jantar e voltaram tarde. Só fui vê-lo no domingo, antes da volta para São Paulo. Havia recuperado a carnadura e não revelava vestígios de fraqueza ou sofrimento. Abraçou-me com força, depois recuou e me olhou de frente, examinando minha estatura, observando meu rosto. Rania fez questão de acompanhá-lo até o aeroporto. Já estavam na calçada quando Domingas esfregou Jacob um pacote de farinha e uma penca de pacovans. Abraçou-o, soluçou ao vê-lo partir. Foi a cena mais comovente da visita de Jacob. Ele revelara ao pai alguns episódios sobre o sumiço de Omar. Halim não sabia de nada. Ele e Zana, iludidos, pensavam que o caçula havia frequentado um dos melhores colégios de São Paulo e que durante todo um semestre letivo o peludinho queimara as pestanas, aplicado, debruçado, sobre uma escrivaninha coberta de livros. Pensava, por isso tinha voltado falando um pouco de inglês e espanhol. Majnun, um maluco esse Omar, disse Halim, bebendo um trago de araque. Ele me levara a um boteco na ponta da cidade flutuante. Dali podíamos ver os barrancos dos educandos, o imenso igarapé que separa o bairro anfíbio do centro de Manaus. Era a hora do alvoroço. O labirinto de casas erguidas sob troncos fervilhava. Um exame de canoas navegava ao redor das casas flutuantes. Os moradores chegavam do trabalho, caminhavam em fila sobre as tábuas estreitas que formam uma teia de circulação. Os mais ousados carregavam um botijão, uma criança, sacos de farinha. Se não fossem equilibristas, cairiam no negro. Um ou outro sumia na escuridão do rio e virava notícia. Eu tinha percorrido os caminhos da cidade flutuante nas folgas do domingo. No entanto, Halim conhecia o bairro melhor do que eu. Conhecia e era conhecido. Quando vendia além da conta, fechava a loja mais cedo e entrava no traçado das ruelas do bairro agitado. Ia de casa em casa, cumprimentava esse e aquele e sentava à mesa do último boteco, onde tomava uns tragos e comprava peixe fresco dos compadres que chegavam dos lagos. Antes da nossa conversa, ofereceu tabaco de corda a um compadre do lago de Januaquá, o Pocu, que vinha a Manaus para vender sorva, fibras de piaçaba e farinha. Quando não vendia suas coisas, trocava por sal, café, açúcar e instrumentos de pesca. Sempre trazia um pacu frito para o tira-gosto e contava casos. Tinha sido comandante do barco e navegava por muitos rios. Ouvimos o trechinho de sua história que até Halim desconhecia, a de um casal de irmãos que moravam num barco abandonado, escondido, encalhado para sempre, lá perto da boca do Rio Preto da Eva. Dois seres do mesmo sangue, irmãos, vivendo longe de tudo, sem nenhum sinal de vida humana por perto. No entardecer, finzinho de uma grande pescaria,
Poku os encontrou e falou com eles. Bichinhos, murmurou Poku. Viviam que nem bichinhos. Bichinhos? Halim balançou a cabeça. Mirou o banzeiro. Os bancos amontoados no pequeno porto das escadarias dos remédios. Isso mesmo, bichos, só que pareciam felizes. Conheço uns bichos, mas sem muita coragem. Halim soltou a língua. Tomou mais um gole de araque. Enrolou um cigarro, o olhar vagando entre a cidade flutuante e a floresta. Agora ouvimos a barulheira dos que zanzavam carregando tralhas, o grito dos catraieiros, grunhido dos porcos, as vozes vizinhas, choro de crianças, a algazarra do anoitecer. Um bicho sem muita coragem, ele repetiu, o cigarro na boca. Marcou um encontro com Poku, que disse uma voltinha na loja, amanhã, antes do sol a pino. O ex-barqueiro saiu do boteco e por um momento eu fiquei imaginando o fim da história dos irmãos amantes. Invenção de Poku? E o que há de verdade e mentira nas palavras de um navegante? Ele contara o vento com convicção e ardor, como se fosse uma verdade íntima, tanto que continuei a pensar nos dois irmãos acasalados num banco. Isso mesmo, Majnun. Um maluco mesmo. Halim estalou os dedos. Depois coçou a barba por fazer, grisalha, que envelhecia ainda mais o seu rosto. Omar quer viver com emoção. Ele não abre mão disso, quer sentir emoção em cada instante da vida. Azana pensou que o nosso filho... Halim olhou para a margem do rio, como se tentasse lembrar de algo. Sabe de uma coisa? Eu também. Estava crente que ele tinha estudado um semestre inteiro num ótimo colégio e que depois ia poder entrar numa universidade. Nem São Paulo, corrigiu Omar. Aliás, nem um santo, nem cidade vai dar jeito nele. Então Jacob revelou a verdade, na versão dele. Contou só para o pai, que deixou o outro desabafar. O engenheiro, lacônico, dessa vez desandou a falar mal do irmão. Um mal agradecido, um primitivo, um irracional, estragando até o tutano, fez pouco de mim e da minha mulher. Halim escutara o filho doutor com um ar sério, compenetrado. Agora, à mesa do boteco, contraía o rosto e soltava uma gargalhada de dar medo. Pois bem, o caçula enviou o primeiro cartão postal de Miami, depois enviou outros, de Tampa, Mobile e Nova Orleans, contando suas farras e peripécias em cada cidade. Jacob rasgara todos os postais menos um, que entregou ao pai. Queridos mano e cunhada, Louisiana é a América em estado bruto e mesmo brutal, e o Mississippi é o Amazonas dessa paragem. Por que não dão uma voltinha por aqui? Mesmo selvagem, Louisiana é mais civilizada que vocês dois juntos. Se vierem, tratarem de pintar o cabelo de loiro, assim vão ser superiores em tudo. Mano, a tua mulher, que já foi bonita, pode rejuvenescer com o cabelo dourado. E tu podes enrijecer muito aqui na América. Abraços do mano e cunhado Omar. Durante 100 dias, o teu filho foi disciplinado como não tinha sido em quase 30 anos. Mas foram 100 dias de farsa, disse Jacob ao pai. Ele roubou meu passaporte e viajou para os Estados Unidos. O passaporte, uma gravata de seda e 2 camisas de linho irlandês. Jacob teve certeza disso quando recebeu o primeiro cartão postal. Já tinha expulsado a empregada, porque ela levara Omar para o apartamento quando ele e a esposa estavam em Santos no feriado de 15 de novembro. A empregada havia confessado quase tudo. Omar a levara para passear em Trianon e no Jardim de Luz. Tinha almoçado no Brás e nos restaurantes do centro. 2 folgadões. Tudo isso com o dinheiro que vocês mandavam, disse Jacob, irado. Depois, Jacob se lembrou dos 2 volumes velhos e empoeirados de cálculo integral e diferencial, livros que comprara por uma pechincha num sebo da rua Aurora. Abriu os livros com o pressentimento de que fora aviltrado. Rangiu os dentes, as mãos trêmulas mal conseguiam folhear o primeiro volume.
onde tinham sido enfiadas várias cédulas de $1. No outro volume, guardara as notas de 20. Folheou os 2 livros, página por página. Depois chacoalhou-os e caíram cédulas de $1. O patife, muito bem, que o pulha levasse o passaporte, a gravata de seda, as camisas de linho, mas o dinheiro? Deixou a mixaria, deixou o que ele é. Esse é teu filho, um harami, ladrão. Gritou o ladrão tantas vezes que pensei que tivesse se referindo a mim, disse Halim. Bom, ele falava do meu filho e de alguma forma me atingia, mas deixei o Jacob falar. Eu queria que ele desembuchasse tudo. Depois eu disse, não dá para esquecer essas coisas. Perdoar? Meu Deus, foi pior. Jacob passou da acusação à cobrança. Não ia sossegar enquanto o irmão não lhe devolvesse os $820 roubados. Uma fortuna. A poupança de 1 ano de trabalho. 1 ano calculando estruturas de casa e edifícios na capital e no interior. 1 ano vistoriando obras. Zana devia conhecer essas histórias. E aí sim, ela ia entender o verdadeiro caráter do caçulinha dela, o peludinho frágil. Mimem esse crápula até ele acabar com vocês. Vendam essa casa logo. Vendam a Domingas. Venda tudo para estipular a safadeza dele. Ele não parava. Não conseguia parar de xingar o filho mimado da minha mulher. Parece que o diabo torce para que uma mãe escolha o filho. Halim me encarou. Os olhos embaciados pareciam querer dizer mais. Ele se aprumou. Não estavam furiosos só por causa dos $. A empregada já tinha contado para Omar quem era a esposa de Jacob. Ficou irado porque o caçula entrou no apartamento dele e vasculhou tudo. Encontrou as fotos do casamento, das viagens. Deve ter visto outras coisas. Só eu sabia que a Lívia, a primeira namorada de Jacob, tinha viajado para São Paulo a pedido dele. Ele queria manter esse segredo, mas Omar acabou sabendo. Não sei qual dos dois ficou mais enciumado, mas a verdade é que Jacob não perdoou os desenhos obscenos de Omar que fez nas fotos de casamento. Halim pôs as mãos na cabeça, confirmou. Isso mesmo. Omar encheu o rosto da Lívia de obscenidades. Cobriu as fotografias do álbum de casamento com palavrões e desenhos. Jacob ficou louco. Não tinha perdoado a agressão do irmão na infância, a cicatriz. Isso nunca tinha saído da cabeça dele. Jurou que um dia ia se vingar. Agora ele parecia melancólico e bebia araque com gelo. Raramente bebia outra coisa. 2 garrafinhas azuis na mesa com um selo de Zarli, compradas de um contrabandista. Tomou 3, 4 goles e enrolou mais um cigarro. O rio e o céu se confundiam, e ao longe, uma procissão de canoas iluminadas desenhavam uma linha sinuosa na escuridão. O vento trazia o cheiro da floresta, não muito distante. O vozeiro findava, a cidade flutuante aquietava-se. Halim ia parar de falar? Ele me encarou mais uma vez. Mordeu com raiva o lábio inferior. Deu um murro na mesa, como se pedisse silêncio. Sabes o que eu fiz depois dessa acusação? Ele parecia agitado, meio bêbado, sei lá. Sabes o que a gente deve fazer quando um filho, um parente ou um fulano, qualquer, estribucha por causa de dinheiro? Sabe? Não, eu disse, quase sem perceber. Pois bem, deixei Jacob terminar. Estava alterado, nunca tinha visto meu filho assim. Depois do desabafo, ele foi murchando, virou mureré fora d'água. Então eu disse, está bem, vou dar um jeito nisso. Pensou que eu ia sair atrás do irmão dele ou que eu ia contar tudo para Zana. Me levantei, voltei para casa. Enchi de orquídeas os vasos do quarto, armei a rede e gritei o nome da minha mulher. Filhos, por Deus, eu tinha que esquecer todas essas porcarias, os $820, o passaporte, a gravata, as camisas e a droga da Louisiana. Zana entrou no quarto e me viu nu na rede.
Me viu e entendeu. Declamei umas palavras do Abbas. Era a senha. Foi a primeira vez que vi Halim cambalear. Estava grogue. Por pouco não caiu na cadeira. Ele quis ficar mais uns minutos ali, sem dar um pio. Um pequeno motor se aproximou dos troncos. O comandante balançou as cordas e eu ajudei na amarração. Atracou perto do boteco, o holofote do motor girou lentamente. Focou os esteios de madeira da nossa mesa, o rosto de Halim. Vi seu lábio inferior, vermelho demais, ferido, no rosto abrasado. Pedi ao comandante que iluminasse a nossa mesa e ajudei Halim a se levantar. Acompanhei-o de volta para casa. Nós dois juntos, abraçados. Atravessamos passagens estreitas, caminhamos sobre as tábuas envergadas da cidade flutuante. De vez em quando, alguém o chama, mas ele não respondia. Continuava andando comigo na escuridão. O silêncio de Halim, eu já desconfiava do que ele mais temia. O engenheiro se engrandecia endinheirado, e o outro gêmeo não precisava de dinheiro para ser o que era, para fazer o que fez.